Olá, é mais uma vez com muito prazer que eu estou aqui gravando esse vídeo para que nós possamos ter como reflexão mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Geraldo, para quem não me conhece, eu sou estou aqui neste vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, lá na cidade de São Paulo. E como fazemos sempre, vamos procurar nos mantermos serenados, tranquilos, nesses momentos aqui, para nós absorvermos os ensinamentos que se achegarão até nós aqui com essa reflexão que nós vamos fazer hoje do Evangelho. Isso se faz muito importante porque toda vez que vamos estudar o Evangelho, ou que vamos procurar um pouco mais de entendimento e de conhecimento para as nossas vidas, é bom que nós estejamos numa condição de serenidade, tranquilidade, porque assim a gente absorve melhor as instruções que os nossos irmãos do plano espiritual trazem para nós. E hoje aqui nós vamos falar do capítulo, continuar no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Hoje nós vamos trazer aqui um tema, das instruções dos Espíritos, que está lá no item 22 deste capítulo, tá? E o tema, o título desta reflexão é A Maneira de Orar. É um texto trazido, nós vamos ler aqui, um texto trazido em uma reunião mediúnica, em que esse irmão, ele deu o nome de V. Monod, foi em Bordeaux em 1862. Então vamos seguir aqui, vamos ler a instrução que ele está trazendo para nós, porque é muito importante, e assim é muito clara, o próprio texto que ele traz para nós aqui sobre a maneira de orar, como nós devemos nos portarmos quando nós estivermos nos colocando na condição de fazer as nossas petições ao nosso Pai Celestial, a Jesus, ou os nossos anjos da guarda, porque na verdade a prece segue um processo, segundo os nossos irmãos do plano espiritual. A gente sempre pede para os nossos irmãos, ou os nossos irmãos, nossos anjos da guarda, eles são os responsáveis por pegar essas nossas orações, essas nossas petições, que elas podem ser para pedir ou também para agradecer, que nós não devemos esquecer nunca disso, de agradecer também, por tudo que nos acontece. Então, eles são responsáveis por pegar essas nossas orações, esses nossos agradecimentos e subir até o alto, fazer com que chegue até o nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, até o nosso Pai Celestial, que sempre nos ouve, sempre está atento aos nossos pedidos. Mas, primeiramente, nós precisamos observar a nós mesmos, que é o que ele vai trazer para nós aqui, nessa condição da maneira de orar. Como que nós devemos estar, e em que momento nós deveremos nos enquadrar nesta condição, se é somente quando nós vamos fazer a prece ou se é de uma maneira geral em todos os instantes das nossas vidas, Então vamos aqui à leitura e fazendo alguns comentários ao longo da leitura, para que nós possamos ter bastante em mente a condição da maneira de orar. Ele começa o texto assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então,
quando nós acordamos, né, quando nós voltamos à ativa, quando o espírito volta, retorna ao corpo físico, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Isso é primordial, né, nas nossas vidas, isso em todos os dias, é fazermos a nossa prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa, como qualquer dever? Ou seja, vamos fazer uma prece, as nossas preces devem ser assim feitas de uma forma automática, com palavras automáticas, sem nenhuma reflexão sobre aquelas palavras que nós estamos dizendo, né? Como ele disse aqui, né? Frases ou palavras ditas maquinalmente, automaticamente, sem reflexão, né? De onde está saindo, né, esses agradecimentos? De onde está saindo essas nossas rogativas? Está saindo da nossa boca ou está saindo dos nossos corações? Então, por isso que ele disse, quão poucos sabem orar, né? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Né? Nós nunca pensamos nisso. Olha que oportunidade divina que nós temos, né, nas nossas vidas, considerando que nós somos seres imortais e que nós já tivemos diversas reencarnações. Então, certamente, quantos amigos nós não temos no plano espiritual, quantos parentes nossos, né, desta reencarnação nossa e de outras tantas, né, que ainda estão no plano espiritual, e nós temos essa oportunidade durante a noite, quando o nosso corpo físico entra em repouso, de o nosso espírito, que é a nossa essência verdadeira, e ter com estes, para, né, recebermos conselhos, para termos o prazer de abraçá-los e ter o prazer da sua convivência novamente, antes de retornarmos aqui ao dia seguinte, né, antes de retornarmos ao nosso corpo de carne, para seguir a nossa jornada em paz, em tranquilidade. Então veja que nesse texto aqui também, com essa mensagem que esse nosso irmão, com essa instrução que esse irmão está trazendo para nós podemos ir além da maneira de orar para fazermos as nossas reflexões. Como é bom, como Deus é bom conosco, como Ele permite que nós possamos ter esses momentos que muitas vezes nós temos um erro, né? Cometemos um erro grave quando nós dizemos assim, ai, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi o meu esposo, a minha esposa, meu ente querido, seja ele qual for, um amigo muito querido, eu perdi. Não, nós não perdemos nada. Nós simplesmente estamos vivendo em planos diferentes, por um tempo determinado. E mesmo assim ainda, Deus nos consegue essa prerrogativa de nós termos com esses nossos irmãos. Então ele está dizendo aqui, aproveite essa oportunidade do despertar da manhã para agradecer a Deus sobre tudo que nós temos, né? A saúde da nossa vida e principalmente também por essa oportunidade de termos com os nossos queridos irmãos que também são imortais, são espíritos como nós e que estão no plano espiritual lá nos esperando, né? E vamos, né, a pedir, aproveitar esta oportunidade da nossa prece
para pedir a Deus que nós tenhamos força, que nós sejamos perseverantes, para que nós possamos continuar aqui a nossa jornada, na nossa caminhada, até chegar o nosso momento de também estarmos de uma forma definitiva, entre aspas, né? Porque nós não retornamos ao plano espiritual definitivamente, mas vai chegar um momento em que nós vamos deixar esse corpo físico que nós temos aqui e vamos retornar à pátria espiritual, e lá vamos permanecer por um bom tempo. Quanto tempo? Ninguém sabe. É a necessidade de cada um. Mas teremos essa oportunidade de ter uma vida lá junto com esses nossos entes queridos. Mas então vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos lá todas as noites, né? Estando com esses nossos entes queridos, mas também vamos aproveitar para pedir forças, sabedoria, né? Para que nós continuemos aqui perseverando nas nossas obrigações terrenas. Deve ela subir humildemente aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Vamos ser humildes ao nos elevarmos, né, nas nossas preces. Vamos reconhecer que nós ainda somos muito pequenos diante da grandeza divina. Vamos ter essa humildade de reconhecer que ainda estamos num degrau muito baixo da nossa condição evolutiva, considerando aos nossos irmãos que estão lá no plano espiritual em degraus muito mais altos do que os nossos, em relação ao nosso Pai Celestial, que é essa inteligência suprema do universo, que está acima de tudo e de todos, né? Então, que nós tenhamos essa humildade ao fazer a nossa prece, que nós tenhamos essa condição de sermos humildes e reconhecermos a nossa pequenez diante desses irmãos tão grandes e principalmente diante do nosso Pai Celestial. E vamos pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, que possa nos dar força para que nós possamos, né, como nós já dizemos, continuar aqui a nossa jornada sem falirmos ou falindo pouco, errando pouco, fazendo cada dia menos coisas que não deveríamos fazer, né? A nossa prece deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como o Senhor no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Nós precisamos dessa condição da simplicidade, da humildade, para que nós possamos fazer como o nosso irmão Jesus nos ensinou quando ele se colocou lá no Tabor para se dirigir, né, antes de ser crucificado, de ser preso, né, de dirigir-se ao Pai Celestial, fazendo a prece. Se Jesus fez dessa condição, se colocou nesta condição de humildade, de simplicidade para poder chegar até o nosso Pai Celestial, então imagina nós, né? Como nós não temos que nos colocarmos na nossa condição de fazer a nossa prece para que Deus nos ouça, né? Para que o nosso Pai Celestial possa realmente, né, nos ouvir, e Ele nos ouve, né? Mas vamos continuar aqui no texto, que nós vamos ver o que o nosso irmão está dizendo aqui, o que invariavelmente nós colocamos na nossa prece e esquecemos de colocar na nossa prece realmente coisas muito mais importantes do que nós colocamos. Ele continua aqui, dizendo assim: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e que vos dê a riqueza. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então é isso que nós devemos colocar, né, nas nossas preces, né, a maneira que nós temos que nos portar. Vamos pedir a Deus isso, ao invés de ficar pedindo condições materiais melhores.
Vamos pedir a Ele que Ele nos conceda essas condições, porque se nós tivermos paciência, nós formos pacientes conosco e com os nossos irmãos. Se nós formos pessoas resignadas, né? Atento com tudo aquilo que está nos acontecendo e reconhecermos que muitas vezes os tropeços que nós levamos já é em função de uma vida, né? De uma vida desfigurada, uma vida meio tortinha que nós já vivemos no passado e que hoje isso é uma consequência daquilo que nós estamos sofrendo. Se é que essas condições difíceis não são dessa própria reencarnação, né? Porque muitas vezes nós nos envolvemos em condições bastante difíceis nessa reencarnação mesmo e já sofremos as consequências, elas são imediatas. Mas quando nós não encontrarmos explicação nessa reencarnação, certamente que é do passado. Mas então vamos ser resignados, vamos ter essa nossa fé de que nós estamos aqui para nos corrigirmos hoje de um passado que não foi legal. Mas que Deus não pune ninguém, Ele simplesmente é justo. Ele simplesmente quer isso de nós. Então, o que nós precisamos para passar por essas etapas? Exatamente o que o nosso irmão disse aqui. Paciência, resignação, fé, sabedoria, caminharmos com confiança, confiarmos conscientes de que nós precisamos fazer melhor, para que nós tenhamos um futuro melhor. Ele continua aqui, não digais como o que muitos fazem, ou o que muitos dizem, né? Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus? O nosso irmão questiona. Essas pessoas que dizem isso, que Deus não me ouve, né? Que Deus não me atende. Mas o que você está pedindo? Né? Faça essa reflexão. O que será que você está pedindo? Né? O que na maioria dos casos você pede a Deus e Ele não, para que Ele não te atenda? Ele já disse anteriormente, não adianta a gente querer pedir bens materiais, não adianta querer pedir para abreviar as nossas provas, abreviar as nossas dificuldades. Nós temos que pedir a Deus que nos dê forças e sabedoria para vencer as nossas dificuldades, que nos dê condições de suportar esse momento. E não pedir para que ela saia da nossa frente, porque isso não vai ser um benefício para nós, porque se nós não nos ajustarmos hoje, nós teremos que nos ajustar amanhã. É simplesmente postergar uma dívida, né? Postergar um pagamento que nós seremos obrigatórios a fazer, que nós teremos, né? Será uma obrigação nossa fazer, a gente pede simplesmente para postergar. Então vamos pedir força, sabedoria, conhecimento, né? Para que nós possamos cumprir hoje aquilo que está diante de nós. E vamos fazer uma reflexão. O que a gente está pedindo para Deus nas nossas preces? É essa condição de fortalecimento que nós precisamos? Ou nós estamos preocupados em pedir condições para que possamos viver uma vida na porta larga, em bens materiais, abastados, né? Vamos fazer essa reflexão. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? A gente lembra de pedir isso nas nossas preces? Para que nós tenhamos essa sabedoria para melhorarmos moralmente? Para deixarmos, sabe, aquelas coisinhas, aquelas dificuldades que nós trazemos dentro de nós e que todos nós temos. Cada um de nós temos as nossas dificuldades e nós sabemos disso, né? As nossas dificuldades moral, não estamos aqui falando de dificuldade material, né? Nenhum de nós que estamos reencarnados aqui na Terra podemos dizer que nós não temos alguma condição moral para consertar em nós. Cada um de nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Cada um de nós, lá no nosso íntimo, e nós sabemos o que nós precisamos melhorar. Nós não somos perfeitos, porque se perfeitos fôssemos, não estaríamos aqui reencarnados. Nós estaríamos lá no plano espiritual e talvez num mundo muito superior a esse em que nós estamos vivendo. Então vamos pedir a nossa melhoria moral.
Que as nossas preces sejam voltadas sempre para que nós nos fortalecemos, né, nas nossas condições morais que nós precisamos melhorar. Ele continua aqui: não, bem poucas vezes o tem feito isso. Poucas vezes nós pedimos pela nossa melhora moral. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequências exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não verificaríamos tantas injustiças. Mas as injustiças que existem aqui na Terra, aqui no nosso plano dos encarnados, essas injustiças são de Deus ou são dos homens? Somos nós que causamos essas injustiças ou é Deus? Né? Então, com que direito nós temos isso de falar, né, que Deus não se ocupa conosco, porque tanta injustiça existe nesse mundo? A injustiça é praticada por nós. Nós é que somos os injustos. Nós é que não observamos a lei de amor, caridade e justiça, que é a lei natural, que é a lei de Deus, para aplicarmos às nossas vidas. Todas as injustiças que existem são provocadas por nós. Cada um tem a sua parcelinha lá nessa condição. Então, não vamos nos ocupar com isso. Em querer dizer que a injustiça existe, a injustiça terrena existe, é por conta do nosso Pai Celestial. Não. Deus é amor, justiça e caridade o tempo todo. Nós é que distorcemos tudo com o nosso livre-arbítrio. Nós é que provocamos as injustiças. Nós é que provocamos as diferenças sociais, as diferenças culturais, né? Tudo isso é provocado por nós. Porque se nós realmente fôssemos cristãos praticantes, todos nós, espíritos reencarnados aqui na Terra, prezássemos e colocássemos em prática os ensinamentos cristãos, não haveria nenhum tipo de injustiça aqui na Terra. Então isso não é por conta de Deus, é por nossa conta. Ele continua aqui dizendo: insensatos e ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Inclusive, já comentamos isso aqui anteriormente. Que tudo que nós passamos é por uma consequência daquilo que nós já fomos. Então, cada um de nós estamos sendo vítimas de nós mesmos. Não somos vítimas de ninguém. Não somos vítimas dos nossos entes queridos, seja pai, mãe, esposa, marido, seja lá o que for, filho. Não somos vítimas deles, somos vítimas nossas. Vamos procurar no fundo da nossa consciência, como mandou o nosso irmão aqui, para saber se esses males não são nossos. E certamente vamos encontrar. Se não for nessa reencarnação, como nós dissemos, né? Nessa oportunidade reencarnatória, vai ser em outra. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrentes de graças e de consolação se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Então a oração ela é constante o dia todo. Não é só naquele momento do amanhecer ou quando vamos dormir que vamos nos colocar em prece. Não é só, veja bem, porque esses dois momentos são cruciais para que nós tenhamos uma condição melhor ao acordar e a gratidão por estar tendo a oportunidade de voltar a descansar o corpo físico. Mas, durante esse intervalo todo, a cada instante,
a cada ato que acontecer na nossa vida, que nós tenhamos essa condição da gratidão, ou seja, agradecer por tantas coisas que nós nos livramos durante todo o dia, ou por tantas coisas que às vezes nós estamos em dificuldade no nosso exercício das nossas profissões, estamos com dificuldade em algo, que aprendamos a parar um instante e orar. Pedir para que os nossos irmãos nos atendam, nos auxilie, nos ajude e que nós saibamos ouvir as respostas também. Pedir a Deus que nos ampare nesse momento. Ou seja, então ele disse, não há necessidade de nos recolhermos aos nossos oratórios, ou não tem necessidade de nos colocarmos de joelho em praça pública para mostrar para todo mundo que nós sabemos orar. Nada disso. É o tempo todo, no nosso silêncio, no nosso íntimo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecê-lo ou rogar a Ele por algo que nós estejamos necessitando naquele momento. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Olha o que nosso irmão está trazendo aqui para nós refletirmos. Um amparo que nós damos aos nossos irmãos que cruzam os nossos caminhos durante o nosso dia e que necessita de uma ajuda e que assim nós tenhamos a oportunidade de fazer e fazemos, isso é uma oração. Isso é orar. É o nosso ato de cada dia, é o nosso ato de cada momento, eu diria, de cada oportunidade. Isso é se colocar em oração. Quando nós vemos uma situação difícil, mas nesse momento eu não posso, elevemos o nosso pensamento àqueles que estão naquela condição difícil, para que os seus anjos da guarda, junto com os auxiliares do Mestre Jesus, que estão espalhados por todo esse planeta Terra, possa estar ali auxiliando aqueles que necessitam. É uma prece, é uma caridade, não é ato de reconhecimento, elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, sede bendito, meu Pai. Será que nós fazemos isso? A cada instante que nós percebemos que fomos livres de alguma situação difícil, nós fazemos isso? Se nós fizermos, é uma oração que nós estamos fazendo. Obrigado, Pai, por ter me livrado dessa situação. Obrigado, Pai, por me inspirar este pensamento. Obrigado, Pai, por você permitir que os seus ajudantes divinos me inspirasse essa ideia para que eu agisse assim ou assado. Muito obrigado. Então, tudo isso é a nossa condição de orar. E é dessa maneira que nós temos que orar, ou seja, o dia todo. Ele continua, não é um ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer, perdoai, meu Deus, porque pequei pelo orgulho, pequei pelo egoísmo, pequei pela falta de caridade. Será que nós temos o hábito de fazer isso no nosso dia a dia, a cada instante? Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, nos colocando nessa condição de humildade para pedir para que Ele nos perdoe pelas nossas condições egoístas que nós temos durante o dia, por sermos orgulhosos, por faltar com a caridade diante de algum dos nossos irmãos, seja ele quem for? Será que nós fazemos isso? Será que não estamos precisando fazer isso? Dizer a Ele, dai-me forças para não falir de novo, para não errar de novo, para quando me ver diante de uma situação dessa, eu possa ter a boa atitude, a boa vontade e poder ajudar. Me dê coragem, Pai,
para que eu possa reparar a minha falta. Será que nós fazemos isso? Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Então, essa situação que ele está trazendo para nós, ele está dizendo aqui, isso independe da prece da manhã, da prece do anoitecer, e independe da prece que nós vamos fazer nos dias que nós escolhemos para ir aos nossos templos, seja que religião nós processarmos, se tivermos esse hábito, né, de irmos, se formos evangélicos e formos a uma igreja, a um culto evangélico, se formos espíritas, irmos ao centro espírita assistir uma palestra, a explanação do evangelho, né? Se formos católicos, irmos às missas, independente disso, essa condição que ele colocou acima é uma obrigação nossa todos os momentos. E será que nós estamos fazendo isso? Reflexão. Ele segue aqui. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Fazer isso não vai atrapalhar-nos em nada do que nós estamos fazendo. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do fundo do coração, é mais ouvido pelo Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito. Aquelas orações ditas maquinalmente, como ele já disse lá no início. Muitas vezes sem causa determinante e as quais apenas maquinalmente vos chamam a hora convencional. Ele termina aqui dizendo isso para nós. Não adianta fazermos preces que não saia do nosso coração, que não tenha uma finalidade moral. As nossas preces têm que ter uma finalidade moral. Pedir perdão pelas nossas faltas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, por um monte de situações difíceis que nós trazemos. Por agradecer pelas conquistas que nós temos. Tudo isso é de cunho moral e não material. E ditas com sinceridade do fundo do coração. Não adianta pegar uma prece ditada, né? Não adianta ficar repetindo as mesmas palavras, imaginando que essa repetição vai chegar até Deus. Não, ela tem que ser consciente. Ela pode até ser dita, como nós temos alguns exemplos, mesmo nós que somos espíritas, dentro da nossa doutrina, podemos citar aqui a prece de Cáritas. Que maravilha de prece é aquela? Aquilo, eu costumo dizer, não é uma prece, aquilo é um poema. Mas nós precisamos fazê-la, se nós escolhermos fazê-la, nós precisamos fazê-la palavra por palavra, botando o nosso sentimento em cada uma daquelas palavras que são ditas. O Pai Nosso, já paramos para fazer o Pai Nosso realmente, refletidamente, o que significa cada palavra que Jesus nos ensinou e compilou nesta prece maravilhosa que é o Pai Nosso? Já paramos para pensar e fazer as nossas preces neste sentido? Fazendo esta observação? Bebendo cada palavra que está lá nessa prece? É uma prece prescrita, né? O Pai Nosso foi prescrito por Jesus. A prece de Cáritas foi psicografada, foi a nossa irmã Cáritas, né? Ou Carita ou Cáritas, como se refere aqui nas literaturas da doutrina espírita, né? Foi uma prece ditada, mas olha que maravilha que tem em cada palavra. E será que quando nós estamos fazendo, nós estamos observando o que realmente tem em cada uma daquelas palavras? É isso, é essa reflexão que esse nosso irmão está nos fazendo aqui pela maneira de orar. E acima de tudo, vamos deixar as nossas contendas de lado, porque não adianta nada eu ficar pedindo a Deus isso ou aquilo, se eu estou com o meu coração amargurado, se eu estou trazendo ressentimento, guardando ressentimento no meu coração, mágoa, se eu estou reticente a perdoar
aquele meu irmão que às vezes até sem querer pode ter me ferido, mas muitas vezes até sem querer, e eu fico carrancudo, eu fico carregando esse peso, esse saco de pedra nas minhas costas e não perdoo. Às vezes, quando eu ofendo alguém, esse alguém vem ainda, quando eu sou ofendido por alguém, esse alguém tem a humildade de reconhecer e vir me pedir perdão, e eu dou uma de durão, eu não perdoo. Eu fico carregando esse peso dentro de mim e depois eu vou orar. Como eu vou orar, fazer uma prece, seja ela prescrita, como nós citamos 2 exemplos aqui, ou não, ou aquela prece vinda aqui do fundo do coração, como o nosso irmão está dizendo aqui, como eu vou fazê-la se o meu coração, a minha mente, o meu pensamento, ele está carregado de maus sentimentos? Não tem espaço para que a condição recomendada para se fazer a prece habite o meu ser. Porque o espaço já está tomado. Está tomado pela mágoa, pelo ressentimento. Então, como é que eu vou fazer essa minha energia, esse meu magnetismo subir, chegar até Deus, chegar até o meu anjo da guarda, aqueles irmãozinhos, os auxiliares de Jesus que estão aí à nossa disposição? Como é que eu vou fazer para que essa minha energia chegue até ele, se o meu coração, se o meu ser, a minha essência está tomada pela mágoa, pelo ressentimento, pela raiva, seja lá por qualquer sentimento? Então, em primeiro lugar, eu preciso me limpar de tudo isso. Jesus já disse isso para a gente. Eu preciso me limpar para depois orar. Aí sim eu consigo fazer com que as minhas orações e as minhas preces cheguem até a Ele, e certamente, se eu souber pedir, eu receberei. O que eu preciso fazer é saber pedir e também saber ouvir. Como está dentro desse capítulo que nós estamos estudando, alguns dos nossos irmãos já devem ter dito isso, que nós precisamos saber ouvir. Porque muitas vezes nós oramos até da maneira correta. Deus nos atende, nos manda a resposta que nós precisamos, mas não é a resposta que nós queremos. Aí nós ignoramos. Então, que façamos essa reflexão. Ok, meus irmãos? Foi mais uma vez, como eu disse, um prazer estar aqui gravando esse vídeo. E até a próxima. Peço perdão, esse vídeo ficou um pouquinho além, um pouquinho mais extenso do que o que nós costumamos fazer. Perdão por isso. Mas desejo que ele sirva e possa auxiliar a todos nós, nessa nossa jornada aqui, e principalmente nesse quesito de como devemos estar para orar. Que Deus abençoe a todos, ilumine os seus lares com muita paz, muita luz, e que todos vocês tenham sempre em suas vidas muita sabedoria e força para seguir nessa jornada aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.